Olá pessoal, é com prazer que damos início à nossa primeira aula do curso Física mais Matemática, que tem como assunto principal medidas. Antes de mais nada, iniciaremos o nosso curso respondendo uma pergunta de âmbito geral, que pode ser expressa da seguinte maneira: o que é física? O que ela estuda? Qual o objetivo de nós estudarmos física? Para isso, devemos voltar um pouco na história e lembrar que a ciência nem sempre foi estruturada da maneira a qual conhecemos hoje. O método que a ciência utiliza, conhecido também como o método científico, ele inicia-se nos moldes que conhecemos hoje por volta do século XII, século XIII. Esse método, basicamente, ele inicia-se com uma pergunta. E a partir desta pergunta, nós vamos fazer uma pesquisa seguindo algumas regras para tentar respondê-la. A física, então, neste contexto, vai ser a parte dessa ciência mais geral que vai tentar explicar os fenômenos relacionados à natureza. Então, as perguntas que a física irá tentar responder são todas relacionadas à natureza, à interação do homem com a natureza. Nesse contexto, a partir do momento que fizemos uma pergunta, nós devemos observar a natureza e buscar bases e buscar reflexões sobre o que está acontecendo. A partir dessa reflexão que os cientistas fazem, eles estipulam e lançam algo que chamamos de hipóteses. Essas hipóteses relacionadas à natureza, posteriormente, elas dão corpo a algo que chamamos de modelo. Este modelo para a física, ele é estritamente um modelo do tipo matemático. E é aí que podemos ver a estreita relação entre física e matemática. Então, qualquer modelo físico aceito cientificamente, ele deve ser um modelo físico-matemático. Então, a partir da elaboração das hipóteses e do modelo matemático que ela implica, nós devemos testá-las. E é aí que temos um instrumento muito importante desse método que a física segue, que são os experimentos. Os experimentos nada mais são que uma reprodução controlada e reprodutível do fenômeno que estamos observando. Veja como exemplo, se nós quiséssemos descrever o movimento da Lua ou a influência que a Lua rege sobre as marés, quem fez isso pela primeira vez foi um dos maiores cientistas que se tem notícia, conhecido como Isaac Newton. Newton, através de suas hipóteses, conhecidas hoje como leis de Newton, ele conseguiu elaborar um modelo matemático que descrevia com grande perfeição o movimento dos objetos do cotidiano, o movimento das marés, o movimento da Lua ao redor da Terra, entre outra infinidade de movimentos. Em especial, movimentos relacionados ao nosso dia a dia. A partir da elaboração dessas leis, então, e desse modelo matemático, o que fazemos é controlar as situações a qual ele é aplicável através de um experimento. Desse experimento, nós retiramos duas conclusões. Ou a nossa hipótese ela é verdadeira, ou seja, esse modelo matemático regido pelas hipóteses iniciais é um modelo válido, ou a nossa hipótese é falsa. A partir do momento que a nossa hipótese é falsa, nós devemos investigar o porquê ela é falsa e retomar o processo de observação da natureza. Percebam, então, que esse processo ele é um processo ininterrupto, pois cada vez vão surgindo mais e mais fenômenos da natureza e, por consequência, os nossos modelos eles vão conseguir ou não vão conseguir explicar esses fenômenos que vão surgindo. E assim a complexidade da física ela torna-se crescente ao longo das gerações. Então, o que fazemos basicamente na física é observar a natureza, estruturar modelos matemáticos que expliquem com grande precisão e testá-los a partir de alguns experimentos. Enquanto esses experimentos ainda estão consolidando determinado modelo, essas ideias são válidas e aceitas cientificamente falando. Então, o que podemos perceber aqui é que na ciência não existe dogmas, não existe verdade absoluta, pois ela é mutável na medida da necessidade da evolução humana. Assim, neste contexto,
O que devemos ter em mente é que esse experimento ele trata de alguns tipos de variáveis que devem ser mensuradas. E essas variáveis que devem ser mensuradas são algo que chamamos de grandezas físicas. Nesses experimentos, falando no âmbito da física clássica, eles são regidos por duas ideias principais, que são a absolutização do processo físico, ou seja, quando estamos realizando esse experimento, as possíveis perturbações provenientes do próprio aparelho, elas podem e devem ser ignoradas na tomada dessas medidas. A segunda ideia central é a pormenorização da medida, que revela-nos a possibilidade de sempre podermos obter resultados mais precisos das grandezas investigadas, na medida que a engenharia para a produção dos experimentos vai evoluindo. A partir dessas duas ideias centrais é que guiamos os nossos experimentos falando no âmbito da física clássica. Assim como acabamos de dizer, essas grandezas que são obtidas experimentalmente, elas são chamadas de grandezas físicas. E a despeito do modelo utilizado pela física ser estritamente matemático, existe uma grande diferença entre uma grandeza física e um simples número. Veja aqui como exemplo o número 3. O número 3 é uma quantidade matemática. Poderíamos classificá-lo como um número pertencente a um conjunto que nas próximas aulas iremos classificar, chamado conjunto dos números naturais. Mas o 3 em si, ele pode representar várias coisas, como por exemplo, ele pode representar a quantidade de 3 livros, a quantidade de 3 soldados, enfim. Quando estamos tratando então de grandezas mensuradas nos nossos experimentos físicos, esses valores, esses números, eles vão carregar consigo algo muito importante que chamamos de unidade. Essa unidade, então, ela tem como característica de eliminar a abrangência que o número 3 sozinho significa e delimitá-lo. Ou seja, quando falamos agora 3 quilos, nós sabemos que esse número 3 ele representa uma quantidade específica, uma quantidade de massa, podendo neste caso representar somente a massa de objetos e não outra característica desse objeto, como por exemplo poder representar a quantidade de arroz que tem num saco, ou poderia representar a massa de um neném recém-nascido. Essas grandezas físicas, então, que elas representam algo que pode ser medido no experimento, elas são subdivididas em 2 tipos. O primeiro tipo de grandeza física é chamado grandeza física escalar. Essas grandezas físicas da forma escalar, elas conseguem repassar a informação, ou seja, elas conseguem caracterizar completamente o que ela está representando apenas com 2 informações, que são o número mais a unidade ao qual ela se refere. Então, um exemplo de uma grandeza física escalar está expresso aqui, 3 quilos. Nós conseguimos repassar a informação da massa de qualquer objeto apenas com um número e com a unidade. Existem várias outras grandezas no ramo da física que são grandezas desse tipo, que só exigem um número e uma unidade, como outros exemplos aqui, 30 graus Celsius. Nós conseguimos estar cientes de como está o clima em uma determinada região apenas com o número 30 e com a unidade graus Celsius. Ou unidades de tempo, também nós conseguimos ter a noção do tamanho de um intervalo de tempo apenas com um número e uma unidade, como aqui 1 segundo, e etc. Existem, porém, outros tipos de grandezas físicas que são chamadas de grandezas físicas vetoriais. Essas grandezas físicas vetoriais, para a informação ser inteiramente entendida da grandeza que elas representam, elas necessitam, além de um número e de uma unidade, algo que vamos conhecer por orientação. Em geral, essas grandezas físicas vetoriais, então também conhecidas como vetores, elas vão ser representadas por flechas, como sugere a figura ao lado. Para determinarmos a orientação de uma grandeza física vetorial, nós precisamos delimitá-la através de 3 fatores muito importantes. O primeiro fator muito importante é um ponto de referência. Por exemplo, a grandeza física de posição, ela é uma grandeza física do tipo vetorial.
Então vou tentar exemplificar como devemos determinar a orientação de um vetor a partir dessa grandeza em específico. Se eu falasse que está escrito nesse exemplo, estou a 2 metros, essa ideia inicial de somente um número e uma unidade, ela não conseguiria fornecer a minha exata posição. E assim conseguimos perceber de antemão que essa grandeza não é uma grandeza do tipo escalar, pois ela necessita de uma orientação para a gente fornecer a exata posição de onde eu estou. Então a primeira coisa que devemos fazer para definir essa orientação é responder a pergunta em relação a quem. Quando respondermos essa pergunta em relação a quem, o que estamos determinando é algo que chamamos de ponto de referência. Então, o ponto de referência é o primeiro fator que deve ser atendido quando estamos determinando uma grandeza física do tipo vetorial. Esse exemplo segue, eu poderia falar, estou a 2 metros de João. Então, eu já tenho um ponto de referência que neste caso é João. Mas perceba, se João é representado por essa caneta e eu por essa outra, eu posso estar em qualquer ponto desde que esse ponto esteja a 2 metros de João. Então eu posso estar localizado em todos os pontos dessa circunferência que fica ao redor de João. Com isso, somente com um número, uma unidade e um ponto de referência, eu ainda não consegui expressar completamente a orientação do meu vetor. O que eu devo fazer para expressar essa orientação é acrescentar algo que chamamos de direção. Essa direção ela vai estar relacionada à reta a qual estamos inseridos, ou a qual o vetor está inserido. Se estivéssemos, por exemplo, expressando essa situação nossa e de João num plano em 2D, e eu falasse, João está na origem do eixo, falássemos que estamos a 2 metros dele, a direção, no caso, iria nos ajudar da seguinte maneira. Se eu falasse que estamos na direção horizontal, saberíamos que iríamos estar, neste caso, à direita de João ou à esquerda de João, pois estamos orientados na reta horizontal desse plano 2D. Apesar de possuirmos um ponto de referência, que é João, situado na origem, uma direção que é a reta horizontal na qual estamos inseridos, perceba que nós podemos estar agora somente à esquerda de João ou à direita de João. Mas ainda assim há uma ambiguidade devido a isso, pois sabemos que nós devemos estar num ponto específico e não em dois. Então necessitamos de um último fator para completar a orientação de um vetor, que é o que vamos chamar de sentido. O sentido ele estabelece para qual lado da reta eu estou. Recapitulando, estou a 2 metros em relação a João na direção horizontal. A próxima pergunta seria à esquerda ou à direita, determinando assim um sentido. Se eu falasse à esquerda, saberíamos que obrigatoriamente estaríamos à esquerda de João, situados na reta horizontal e a 2 metros dele. E assim conseguimos expressar com exatidão o vetor posição 2 metros. Veja bem, uma grandeza escalar ela necessita somente, para expressar completamente o que ela significa, um número e uma unidade. Uma grandeza vetorial, além desse número e dessa unidade, como vimos, ela necessita de um ponto de referência, uma direção e um sentido, no qual esses fatores chamamos de orientação. Perceba que existe uma série de grandezas que podem ser medidas no laboratório. Se eu pegasse essa caneta, por exemplo, e lançasse ela aqui, eu poderia fazer medições de tempo, de altura a qual ela foi lançada, poderia fazer medições da velocidade dela, da aceleração a qual ela foi submetida e assim por diante. Então existem várias grandezas físicas. E cada grandeza física ela pode ser medida também por uma série de unidades. Como assim? Se eu poderia medir esse comprimento, poderia pegar e ver quantas canetas tem de comprimento. Eu poderia medir em metros, como estamos acostumados, ou em centímetros, ou em algumas unidades um pouco diferenciadas, são utilizadas ainda hoje como jardas, pés. Existe na física unidades que nós chamamos de unidades padrões para essas grandezas. Essas unidades elas pertencem ao grupo chamado de Sistema Internacional de Unidades. Esse Sistema Internacional de Unidades ele foi criado em 1971 na 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. E ele
estipulou algo que conhecemos como grandezas fundamentais, que são expressas nesta tabela. Essas grandezas fundamentais, elas são de suma importância para o entendimento das grandezas que conseguimos medir e, por consequência, para o entendimento de toda a física posterior. Essas grandezas fundamentais, elas têm esse nome, pois a partir delas é que nós vamos definir todas as demais grandezas existentes na física. Assim, as grandezas fundamentais são o comprimento, com a unidade o metro, cujo símbolo é m, a massa, cuja unidade é o quilograma e o símbolo é o kg, o tempo, cuja unidade é o segundo e o símbolo é o s. Outras ainda que não serão abordadas com tanta ênfase nesse curso, como a corrente elétrica, que o símbolo é o A e a unidade é o ampere, ou a temperatura, que a unidade é o Kelvin e o símbolo é o K, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Como nos referimos, essas são as grandezas fundamentais da física. A partir delas, todas as demais grandezas vão ser estruturadas. Qual a vantagem de se criar grandezas fundamentais e definições e unidades específicas para elas? É que se desejássemos criar um laboratório e trabalhar nesse laboratório com as mesmas unidades que qualquer outra pessoa do mundo trabalha, ou seja, essas unidades do sistema internacional, o que precisaríamos medir somente seriam essas 7 grandezas fundamentais. O que precisaríamos definir somente seriam essas 7 grandezas fundamentais, a partir de alguns experimentos ou a partir das definições que veremos ao longo do curso. Nele também, neste curso, essas 3 grandezas que acabamos de sublinhar, comprimento, massa e tempo, serão as grandezas que iremos trabalhar mais assiduamente. Como acabamos de mencionar, não existe somente essas 7 grandezas fundamentais, mas sim uma infinidade de outras grandezas. É fácil notar que, fazendo uma simples listagem, temos para grandezas físicas existentes e mensuráveis a velocidade, aceleração, força, momento linear, torque, pressão, densidade, potência, trabalho, campo elétrico e várias outras grandezas existentes. Mas, como já dizemos, nós podemos definir todas essas grandezas a partir das 7 unidades fundamentais. Como assim? Vamos pegar como exemplo a velocidade. Sabemos que velocidade nada mais é que uma medida da distância percorrida por um objeto sobre o tempo que ele levou para percorrer essa distância. Então, se fôssemos definir a unidade de velocidade no sistema internacional, deveríamos pegar a unidade de distância, que é semelhante à unidade de comprimento, que é 1 metro, e a unidade de tempo, que no sistema internacional é o segundo. E assim teríamos, para a definição de unidade de velocidade, metro por segundo. Existem ainda outras grandezas compostas que elas recebem nomes específicos, ainda que sejam derivadas das 7 grandezas fundamentais, como, por exemplo, o Newton, uma unidade de força, o Pascal, uma unidade de pressão, o Joule, uma unidade de energia, o Watt, uma unidade de potência e assim por diante. Com isso, chegamos ao fim da nossa primeira aula do curso. Espero que tenham gostado, que aproveitem bastante este curso e até a próxima.